Bem, gente, tivemos praticamente todo o resumo desse conteúdo já preparado para vocês, com todas as regras, né? Já com envolvimento de 4 tópicos gramaticais, porque nós já vamos trabalhando duas partes desse assunto, que é a condição provável e a condição improvável. Na condição provável, é a maneira mais fácil que a realidade nos mostra para que a ação ainda seja efetivamente praticada. A condição improvável, ela já, de certa maneira, impõe um afastamento da realidade, ok? Além disso, nós temos o posicionamento, a grafia, como é que você monta, como é que você estrutura sentenças que estão no tempo condicional. No caso da condição provável, se você estiver na forma direta, você vai começar com a oração principal, que é o futuro com will. Depois da oração principal, você vai ter o if e vai ter o simple present. Isso da forma direta. No processo inverso, é porque você vai começar com a oração condicional, ou seja, você começaria com o simple present, mas teria antes dele o if. E aí, separando uma sentença da outra, você teria vírgula. Vocês devem ter percebido que esse tipo de estruturação de maneira indireta é a preferência de alguns escritores, porque quando eu coloquei, apresentei algumas tabelas para vocês, vocês perceberam que o if estava sempre iniciando, mas o processo direto seria futuro com will mais simple present, ok? Agora, quando você estiver trabalhando a condição improvável, ela também passa a contar com 2 tópicos de gramática. Ela vai contar com o condicional simples, que é o iude correspondente ao futuro do pretérito. É como se eu estivesse colocando assim, iria, estudaria, viajaria, trabalharia e daí por diante. Depois o if, fazendo essa ligação. E por último, o simple past tense, que vai tratar dos verbos regulares e irregulares. Então, não esqueçam que nessa segunda condição já não se trabalha mais sem a lista de verbos, porque além de trabalhar as regras dos verbos regulares, que é aquela colocação do ed, também se utiliza uma lista de verbos irregulares, porque você vai trabalhar agora com verbos no passado. Então, na forma direta da condição improvável, você vai ter o condicional simples, que é o iude mais o verbo no infinitivo, e depois o if, e por último a condição, e por último a oração condicional, que é formada com simple past tense, com os verbos regulares e irregulares, que é aqueles que se encontram na lista. Se o processo for inverso, você vai começar a sentença com a oração condicional, mas antes você vai colocar o if e depois você vai colocar a vírgula para poder colocar a oração principal, que é o condicional simples. Então não importa, gente, se está na forma indireta ou na direta. O que você entende é que, estando na forma indireta, começa com if e tem vírgula no meio. Estando na forma direta, não tem if. Não tem o if no começo, o if fica no meio e o que é que desaparece? A vírgula. Então, se você prestar atenção nisso aí, você não vai errar. O que é que pode acontecer? Eu estou colocando somente o introdutor da oração subordinada, né, da oração condicional, só o introdutor, que é o if. E existem outros introdutores. Então, é possível que você encontre algum exemplo que não tenha if. Por exemplo, não tem if. Ah, foi erro, esqueceu de colocar. Não, propositalmente o autor não colocou. De propósito, que ele não colocou. O que é que ocorre? O que é que ocorre? Vai acontecer o seguinte, é que eu posso ter uma oração que não tem if. Mas se ela tiver na ordem indireta, ela vai ter a vírgula.
Eu posso ter determinada oração que não tem a hífen, mas eu não posso ter oração sem vírgulas estando no processo indireto, ok? Então, todos esses detalhes aí, é bom que vocês façam um apurado das aulas anteriores, assistam outras aulas onde eu avisei os tempos verbais, né? Porque isso está lá, tudo lá nos vídeos da turma de vocês. Vocês podem conferir quando foi que o professor revisou o Simple Present, quando foi que ele revisou o futuro com will, qual foi o dia que ele revisou o condicional simples, qual foi o dia que ele falou do passado simples. Aí você faz um apurado, porque eu estou imaginando o seguinte: na próxima semana, é uma semana que, tanto na segunda-feira é feriado, então nós não teremos a aula da próxima semana. Aí eu tenho só mais uma semana, porque quando pular do dia 12 vai passar para o dia 19. Acontece que depois do dia 20, 26 me parece, já é o horário de avaliação já estabelecido pela escola. Então, depois dessa aula de hoje, nós só temos mais uma aula para fazer um exercício, tá? E daí você já deixar tudo prontinho para fazer a prova, tá bom? Então, vocês vão pegar o módulo de vocês e lá na página 23 e 24, o que tiver falando sobre condição provável e improvável, vocês respondam, tá bom? Respondam e postem as atividades, que depois, quando já tiver uma boa quantidade de alunos que tenham enviado para mim, eu posto a correção para vocês. Aí vocês conferem se realmente acertaram. Isso aí já é um termômetro do que você vai ter na prova. Se você fizer o exercício e conseguir acertar muito, é porque você tem um entendimento bom do assunto. Se você não conseguir acertar muitas questões, é um indicativo que você precisa melhorar, precisa estudar mais, tá bom? Então, minha gente, por hoje o que a gente tem para repassar é isso. Espero que vocês continuem enviando as atividades. Quem ainda não enviou a atividade da semana anterior, então me apareceram aqui algumas dúvidas no grupo perguntando se tinha que enviar. Por exemplo, nessa aula de hoje, tem que enviar, você tem que colocar a foto, porque lá está a data, e eu vou conferindo pelas datas, entendeu? Não deixa de enviar nenhuma atividade. Então, quem não enviou ainda, faça um envio, e essa daí você vai ter que tirar só uma foto que está constando com a data e nada mais. É a prova que você assistiu aquela aula, tá bom? Então, uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima aula.